Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Olá a todos, estamos aqui com Cissa Castelo no programa de hoje, estreando a transmissão, para a gente conversar um pouco sobre essa produtora de elenco maravilhosa e saber sobre a trajetória dela e conversar sobre dicas de como a gente pode se reinventar nessa pandemia e conseguir extrair inspiração da trajetória maravilhosa que ela tem no mercado. Cissa, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Olá, obrigada. Imagina, obrigada a você, Renata, que responsabilidade em estrear. Pois é. Fico feliz. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, vendo, acompanhando, enfim. Estamos aí, vamos bater um papo. Vamos, Cissa. Eu queria saber, dividir com quem está nos vendo ou nos ouvindo, um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que você começou já tem bastante tempo. Eu queria que você contasse como é que você começou, como é que foi esse começo para você, e como é que foi lá atrás, quais foram os primeiros passos que você teve. Você pode dividir com a gente? Posso, claro. Bom, primeiro eu comecei com 10 anos, vocês veem que eu sou muito jovem. Não, brincadeira. Comecei em 99. Na verdade, meu início foi como atriz, não foi em 99. Em 99 eu comecei como produtora de elenco. Em 86 eu comecei como atriz, eu tinha 14 anos, fui fazer teatro, enfim, participei de um grupo no Planetário junto com o Bom Tempo, com o Roberto Bom Tempo e com o Rona Vilela, que foram meus primeiros professores. De lá eu fiquei apaixonada, entendi que era o universo que eu queria, mas de cara, essas produções, né, de curso, né, a gente foi fazer uma montagem, eu já assumi produção, eu já estava meio, já tinha entendido um pouco o meu talento em relação à produção. E aí passei 1 ou 2 anos nessa história, uma certa pressão de, será que eu vou ser atriz? Sem ter muita certeza. Na paralela, fui fazer desenho industrial. Mas quando eu estava estudando, fazendo faculdade de desenho industrial, eu consegui meu primeiro emprego, que foi num escritório de agenciamento, um dos escritórios, maiores escritórios que tinham na época, tinha muito poucos escritórios nessa época, onde trabalhava com vários jovens talentos, como Fábio Assunção, Adriana Esteves, enfim, estavam todos começando também, já fazendo novela, mas começando. E aí eu realmente entendi que quando eu assumi o desenho, eu já tinha entendido que eu não tinha a vocação para ser atriz. E aí eu realmente entendi que a produção fazia parte da minha vida. E que a produção me permitia, talvez uma coisa que muita gente procura quando é ator ou atriz, que é ser várias ao mesmo tempo. Eu posso ser produtora de elenco, eu posso ser produtora de teatro, posso ser produtora de música, né, de evento. Então, me permitia não cair numa mesmice, porque a mesmice, para mim, me entedia. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito, eu estou sempre inventando alguma maneira de ser outra coisa. Ou mudando de casa, ou mudando de sociedade, ou mudando de emprego. Eu estou sempre pipocando, ninguém me segura muito, não. Fantástica essa visão e saber que o lado da produção também oferece essa possibilidade. Completamente. E aí foi isso. Aí em 99, eu estava trabalhando, em 95 eu entrei na Casa da Gávea, que era um centro cultural que tinha no Rio de Janeiro, que tem os sócios, né? O Paulo Betti, o Wilker, Eliane Jardim, Antônio Graça, enfim, eram 10 sócios. Eu fui trabalhar como produtora lá, e lá o mundo de artes me abriu completamente, porque era um lugar muito múltiplo de realizações, não só de teatro, de leituras, de palestras, passou muita gente, eu produzi muitas coisas bacanas lá. E aí, num certo momento, o Paulo Betti quis fazer a história de um líder espiritual de Sorocaba, o filme sobre ele, que é o João Camargo. E aí, para eu poder ajudar o Paulo Betti, eu comecei a estudar, porque eu não tinha faculdade de cinema nessa época, fui fazer cursos técnicos sobre produção de cinema, para poder fazer produção executiva do filme. E aí o Paulo estava começando a trabalhar fazendo o filme do Sérgio Rezende, o Mauá, ele era o protagonista, e aí ele fez uma ponte, eu fui lá trabalhar como assistente de primeira executiva, fui fazer a primeira executiva, para poder entender o universo, né, da produção de cinema, que é muito diferente, até em nomenclaturas, em tipo de equipe,
tudo, né, em relação ao teatro. E aí eu descobri o mundo audiovisual, que é apaixonante, que é mágico, né? A gente fica lá ralando pra caramba, mas quando vai para a tela a gente faz, é isso, né? Com certeza. Só que nessa época o cinema não era tão forte como é hoje, não se tinha tantas produções como tem hoje, né? O cinema estava retomando depois de uma grande parada do governo Collor. E aí eu falei, bom, aonde se produz audiovisual? Rede Globo. Vou me apresentar para a Rede Globo. Vou pedir para me apresentar. Enfim, vou ver quais são os caminhos que eu consigo fazer uma entrevista lá. E aí foi engraçado que tinha uma diretora de produção, de direção de arte, que era minha amiga, e falou, cara, isso é muito louca de fazer produção na Rede Globo. Uma relação surreal. Por que você não faz produção de elenco? Eu não sabia o que era produção de elenco. E ela me explicou e eu me achei. Eu falei, cara, eu tenho formação para isso. Primeiro que a formação informal, eu assistia tudo de novela, eu assistia tudo que a Rede Globo produziu, eu era televisiva, eu era noveleira. Além disso, eu vinha do teatro, conhecia todo mundo que estava chegando, assim, tive grupo de teatro com Celton, né, fui do Tablado, trabalhei com a Luísa Corricé, enfim, aquele universo de atores novos que estavam chegando, todos eu conhecia, eu frequentava muito ali. E como eu também não tenho uma formação, né, formal até hoje, eu falei, eu acho que eu sei fazer isso. E aí eu me inventei produtora de elenco e fui lá. Preparei meu currículo todo com esse olhar de tudo que eu tinha feito em relação ao elenco, tudo que eu tinha feito, todas as minhas experiências, mas com um olhar para os atores, para mostrar a minha experiência em relação aos atores. E consegui. Fui fazer um teste, fiz um primeiro elenco, e aí fiquei até 2002 lá. Em 2002 eu pedi demissão e fui para o mercado, fui para a vida. Como eu falei, eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. Nossa, é incrível a história e a inovação também, né? A tua atitude de ir atrás, né? Do que você quer e não ficar esperando isso aparecer, né? Criar oportunidade. E aí, nesse momento em que você saiu da Globo, você começou a trabalhar com a sua própria produtora ou Não, foi para um não. outro... Eu, na verdade, eu dei um passo atrás. Porque, na verdade, o que só. aconteceu é que eu não estava... Assim, eu achava que... Eu ralei muito, obviamente, porque eu tive que mostrar o meu valor lá. Eu era uma novata, as pessoas não me conheciam, então eu tive que batalhar o meu espaço lá, quebrar muito gelo. Mas Como tudo chegou depois de difícil, né? 3 anos já fazendo muita coisa importante, depois fazendo muita coisa importante, eu ainda não me sentia valorizada, até financeiramente falando. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui não. Até porque, para mim, eu preciso dessa renovação para me sentir me alimentando. E aí eu falei, voltei atrás e fui produzir teatro de volta, voltei para produzir teatro. Na verdade, eu entrei num escritório de agenciamento, um escritório muito novo naquela época, um conceito maravilhoso. E eu entrei para a área de teatro, para produzir os espetáculos dos atores daquele escritório. Muito rapidamente, uma das agentes foi embora e aí já me capturaram para a parte do agenciamento. E aí fiquei ali um tempo, mas aí depois o escritório acabou se reformulando e eu acabei, com uma das pessoas do escritório, abrindo uma outra história com a gente, junto com ele. E o dono desse escritório, que é o Pedrinho Buarque, ele é um dos sócios da Conspiração Filmes. E aí um dia ele me ligou e falou, olha, Cissa, eu estou começando a produzir um filme, queria te convidar para fazer o filme, é o primeiro filme de um diretor nosso, que na verdade ele é diretor de fotografia, queria que você fizesse o elenco. É a história de 2 sertanejos, enfim, 2 filhos de Francisco. 2 filhos de Francisco. E aí foi. E aí eu me apaixonei e entendi o que era, o que eu queria de produção de elenco, o que me move na produção de elenco é descobrir novos talentos, é a novidade, é o buscar talentos pelo Brasil todo. Isso é o que me move. Não é fazer um elenco de estelares. Eu gosto de trabalhar com os estelares, sou amiga dos meus amigos estelares. Não é isso. Mas eu gosto de surpreender, isso é uma coisa que eu tenho como meta, não gosto de ficar repetindo elenco. Se você olhar, se você for ver a minha filmografia, tem pouquíssimos atores que eu realmente uso não, né? Trabalho várias produções, geralmente eu tento ter esse olhar. É um lindo propósito. E aí fiquei 10 anos no mercado.
Durante muito tempo eu brincava que, como eu não tinha religião, essa era a minha religião. Faz sentido. Que era o jeito de que eu sabia qual era a responsabilidade que eu tinha, né, com a minha função. E que tenho até hoje, né? E vai se transformando. Hoje eu estou num outro momento, com outro tipo de. Continuo com esse olhar, mas muito transformado depois de 20 anos de carreira e de ter alcançado um espaço bacana que eu alcancei. Imagino. E, Cissa, ao longo desses 20 anos, né, como você tem como propósito, né, não sei se isso foi ao longo de todo o tempo, mas imagino que recentemente, né, descobrir novas pessoas e novos talentos, eu fico aqui pensando o que você poderia dizer para essas pessoas que ou estão começando ou estão no momento, agora, né, nesse momento em que a gente está de pandemia, que elas podem estar tentando se reinventar ou se reposicionar no mercado de uma forma que elas possam se destacar, ou alguém que está mais vinculado ao teatro, que esteja querendo fazer uma transição para o audiovisual. Que conselhos ou que orientações você poderia dar para essas pessoas, Cara, artistas? eu sou meio anarquista. Adoro. Nesse sentido, porque eu acho que ninguém tem que ficar se formatando a mercado nenhum. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Essa história de ficar parado esperando que o mercado te diga quem você é, o que você vai ser, se você vai ser um protagonista, se você vai ser um coadjuvante ou se você vai ser uma figuração, eu acho que nada acontece se for assim. Uhum. Então, eu acho que é muito importante os atores primeiro entenderem quem eles são, quem eles querem ser, onde eles querem estar. Fazer perguntas, perguntar, se questionar. E isso tudo, essas perguntas, esses questionamentos é que vão pautar quais são os próximos passos. Sabe assim, tipo, eu quero trabalhar com audiovisual. Beleza. Eu vejo muita gente querendo trabalhar com audiovisual que não conhece nem 10% do que se foi produzido de audiovisual no Brasil. Já vi ator dizendo assim, eu quero cinema. Eu falava, puxa, que legal. Porque eu não sei se você sabe, mas eu faço uns atendimentos. Eu tenho um trabalho de atendimento individual, onde eu faço uma assessoria artística para os atores. Que a princípio todo mundo vem achando que eu vou falar, sua foto é assim, seu currículo é assado, e eu vou além. E aí, muito comum perguntar assim, mas o que você quer fazer? Aí o ator fala com boca cheia, eu quero fazer cinema. Aí eu falo, beleza, ótimo. Que cinema? O que você viu no Brasil de produção que te estimulou a ser artista, a querer fazer cinema no Brasil? As pessoas não sabem responder. A As referência pessoas geralmente é conhecem. internacional, né? Conhece o Breno, conhece o Karim, conhece, né? Conhece Fernando Meirelles. Ok, esses a gente conhece. Quero saber o que você viu. Você conhece a história do cinema? Como é que o cinema aconteceu até um certo momento? Entender as linguagens que já foram feitas, o que deu certo, o que não deu certo. Sabe, eu acho que tem uma falta de entendimento dos mercados, porque as pessoas falam do mercado, mas eu não assumo o mercado como singular. A Uhum. gente tem mercados no Brasil hoje, graças a Deus a gente tem mercados. A gente já teve um mercado só, mas hoje em dia a gente tem um mercado muito, muito grande, muito amplo. Então você tem que saber o que você quer. Antes de qualquer coisa. Você sabe que hoje eu estava eu fiz um encontro hoje com 70 atores pretos. Maravilhoso. Eu abri um trabalho gratuito e aí eu comecei a receber material, recebi de muita gente. Falei, eu não posso escolher 5 para conversar. Então eu abri hoje uma sala com 70 atores, quarta-feira tem mais 70. E aí uma das meninas falou, mas como é que eu faço? Eu falei, cara, você precisa primeiro, porque ela falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, o que você quer fazer primeiro? Se você quer fazer teatro, é um passo diferente que você tem que dar. Com certeza. Se você quer fazer cinema, é outro passo. Se você quer fazer televisão, talvez seja outro. Entendeu? Então, entender que a gente pode ampliar, a gente pode ter todos esses, a gente pode circular por todos. É importante que a gente, pelo menos, conheça todos. E não ficar à mercê de,
Ah, não, então eu vou me inscrever nas plataformas, vou botar meu material e pronto. Já fiz a minha parte. E aí ficam angustiadíssimos que ninguém liga, que ninguém chama, que não rolou teste. Não vai rolar. Não vai. Não, não vai Certamente, rolar. maravilhoso. Acho que essa orientação é de ouro, realmente, para justamente a pessoa poder ir atrás dos contatos certos, para poder avaliar com quem que ela precisa estar em contato para essas chances poderem acontecer, né? Poderem se Exatamente. apresentar. Valiosíssimo. Isso. E tem que ter um trabalho consistente, tem que estar pronto. Porque não adianta também chegar um teste e você não está pronto. Sim. Aí chega um teste, você não tem repertório, você não tem uma formação que seja, você não, eu não tenho grana para entrar numa faculdade. Bicho, corre atrás, tem milhões de masterclass, milhões de cursos. Agora, nesse momento, live até dizer chega, de graça, acessível, livro para caramba, para ler. Tem que ter algum tipo de formação, tem que correr atrás. Não falta lugar para correr atrás, para se informar, para se interessar, abrir, inclusive, espaço energeticamente falando, para que isso entre na sua vida, né? Exatamente, perfeito. Com base nisso, né? Você falou assim desse momento que a gente está, né? Que realmente a internet sempre teve muito material disponível, né? Mas agora a gente Mas vê uma enxurrada, né? é até difícil de acompanhar tudo, né? Eu diria impossível quase, né? Porque se a live não fica gravada, não dá para conciliar a agenda delas, né? Não dá. Mas para o audiovisual, eu acho que como é que fica o depois disso, né? Parece que vem um aquecimento para o audiovisual depois disso, É, porque me parece que o teatro ele acaba sendo mais impactado do que o audiovisual, né? Embora, claro, eu presuma um bom audiovisual de uma equipe reunida para fazer a gravação, mas eu vejo o teatro muito mais impactado do que o audiovisual. Como é que você vê isso, esse momento de eu vou te falar uma reclusão? coisa. Eu acho que o teatro vai ser a coisa que mais as pessoas vão querer. As pessoas vão estar saturadas da tela, saturadas de tecnologia. Vão estar querendo coisas ao vivo. Eu acho que quem produzir direito uma coisa legal, dentro dos protocolos que estão sendo estabelecidos, cara, eu acho que quem conseguir fazer teatro, um teatro de 2 atores, teatro em lugares diferentes, em lugares abertos, em bares, em, sei lá, em espaços onde se pode manter as distâncias, onde se pode ter se adaptar a esses protocolos, eu acho que vai bem. Eu, se fosse atriz, agora eu estaria procurando um bom texto de teatro. Maravilhosa. Mas eu acho que sim, o audiovisual, todo mundo está com essa esperança, com essa sensação de que quando liberar vai vir uma enxurrada. Tem muita coisa reprisada, muita coisa que foi cortado, tem muita coisa que foi cortado, né? Então essas coisas vão se retomar. A questão é que a retomada, enquanto não tiver uma vacina, ela é uma retomada muito delicada. Vão ter que ser refeitas muitas cenas. Vai ter muita coisa que não vai poder acontecer enquanto não se tiver alguma maneira realmente segura. Como é que as emissoras, as produtoras vão se responsabilizar por isso, né? As empresas de seguro que fazem seguro para o audiovisual não querem, não vão se responsabilizar, porque é pandemia. Então, eles não se responsabilizam. Então, quem vai ser responsável vão ser as pessoas que produzem, as empresas produtoras. Então, eles vão ter que realmente ter um protocolo, está sendo estudado no mundo inteiro isso, em alguns lugares já está se voltando a fazer de uma maneira. Se a gente for esperto, a gente se liga lá na Europa, que eles já estão voltando, e a gente vai buscando as coisas que dão certo e que não dão. Acho que isso está acontecendo, mas eu acho que vão ter muitas coisas ainda a serem adaptadas. E a gente ainda tem um agravante, porque a gente não tem só uma pandemia. A gente tem uma pandemia governamental. A gente tem um desgoverno. Sim. A gente tem hoje uma Secretaria de Cultura acéfala, que está entrando, com todo respeito, porque eu conheço, mas desculpa, o Mário Frias não tem condição de ser um secretário de cultura.
a gente tem que ter uma pessoa que saiba pensar amplamente na diversidade, que pense nas diferenças, em todas as maneiras de produção. Não dá. Esse governo não pensa em cultura. E Não. aí a gente tem um problema sério, porque são eles que administram todas essas, né? A Ancine administra a Funarte, administra todos esses órgãos que balizam ou que financiam ou que qualquer coisa que seja. Então, eu acho que pior que a pandemia é o que a gente vai ter que enfrentar, é o desmonte que o governo está fazendo em relação à cultura. É muito sério. Eles não levam a sério o governo, ou a cultura. A cultura não. Até porque eles encaram a cultura como uma ameaça para eles, porque as pessoas que são cultas, que têm informação e que têm leitura e que têm mínimo de acesso, não pode apoiar uma história dessa. Não, são Vai pessoas que questionar. têm ferramentas, né? São pessoas armadas de outras armas. Eles precisam dessa ignorância. Eles não vão investir, né? Eles não vão investir em educação, eles não vão investir em cultura. A ignorância é o que fez eles estarem lá. A gente tem um ignorante no governo, né? Enfim. Infelizmente. Temos dois problemas a serem solucionados. Eu acho que a pandemia, para o Brasil, acaba sendo menos impactante em algumas situações. Mas, enfim, ainda tem isso. Né? Apesar de ser complexa, acaba sendo o mais simples deles, né? Não é mais simples, porque, assim, também por causa deles, a gente está perdendo muita gente. Está morrendo muita gente. Sim, não, veja bem, não quis simplificar de forma alguma. Não, Entre, também não. Eu só entre um quis, e outro. total, eu só quis falar porque parece que a gente não está dando importância nas questões sim, a gente dá Não, importância. sim, certamente. Mas é dizer que em outros países eles só têm a pandemia, só. Aqui a gente tem muita coisa. Foi nesse sentido que eu tudo disse. é um absurdo por dia, né? Como dizia naquela novela, cada mergulho um flash. Exatamente isso. Enfim, o impacto disso é inclusive nas consequências da pandemia, porque, enfim, a ausência, né, de um governo proativo nesse sentido é justamente a quantidade de mortes, a impossibilidade das pessoas enterrarem seus mortos e por aí vai, né? Enfim, realmente trágico. E é criminoso, e é culpando os outros. Uhum. Eles não fazem nada e culpam os outros, né? Exato. Mas vamos a nós. Voltemos a nós, né? Voltemos a nós. Tinha um momento de desabafo. Necessário, como sempre. Se eu queria falar um pouquinho mais ainda, né, desse momento que a gente está vivendo e entender assim, muitos artistas eles continuam, né, produzindo algum conteúdo, seja para o IGTV ou monólogo, alguma live, mas eu queria entender da sua perspectiva, porque assim, às vezes muitos artistas eles estão buscando renda extra em outros lugares, né, justamente por tudo isso que a gente acabou de falar, eles não têm meios de se sustentar no meio dessa quarentena que a gente está. Então, como é que se manter conectado ao meio artístico e gerar oportunidades concretas para além desse monólogo no IGTV ou de fazer uma live? Eu acho que tem uma coisa que é importante. Você produzir depende de como você está produzindo, tentando formular aqui a resposta. Depende muito do seu propósito. Eu já vi muito ator dizendo para mim assim, pô, aí eu fiz uma peça e nenhum produtor de elenco foi me assistir, eu não sei o quê. Cara, você montou uma peça só para os produtores de elenco te assistir? Tá errado. É claro que a gente tem que assistir, é claro que o propósito é que a gente seja visto por mais pessoas, mas os produtores de elenco vão te assistir se você fizer um trabalho que ele é tão potente, tão poderoso, que o boca a boca vai acontecer e que as pessoas vão querer saber quem você é. Fazer para que Então é mais honesto fazer assim, gente, olha só, eu produzi um espetáculo para vocês. Eu vou fazer uma apresentação especial para vocês, eu não vou apresentar para mais ninguém. Eu preciso que vocês me convidem um a um, dizendo, ó, é um especial para o produtor de elenco. Até para entender quem vai, quem não vai, enfim. Né? Porque a coisa da gente produzir para uma aceitação do outro, isso nos limita. E eu acho que nesse momento tem muito isso. As pessoas estão muito ansiosas
em se encaixar numa história. Então, se você tem alguma coisa, um trabalho que realmente te interessa. Hoje uma menina falou assim, eu vi numa live que disseram que alguém disse que tinha que fazer um vídeo por dia. Eu falei, bicho, quem é que faz um vídeo por dia com qualidade? Exatamente. Entendeu? O Adnet faz 3 minutos com um suporte de Rede Globo, com você esperar que uma pessoa iniciante tenha uma produção diária, isso é quase crueldade, falar isso numa live. Eu não sei quem foi que disse, não me interessa, eu sei que hoje me contaram que foi dito, eu acho cruel, porque eu acho que, assim, essa história, inclusive, das redes sociais, que agora ficou muito exacerbada, né? Ficou muito inflada, durante um tempo virou muito um fantasma e quase uma desculpa. Assim, eu não aconteci porque eu não tenho a quantidade de seguidores que o outro fulano tem. Isso virou uma desculpa, isso não é desculpa. Essa história de seguidor, eu bato com todas as minhas forças. Primeiro que eu acredito que daqui a 1 ano e meio o Instagram não exista mais. Provável. Eu acho que o Instagram tá que nem o Facebook, que já caiu. O Instagram, né? Caiu o MSN, o Orkut, o Facebook, o Instagram agora tem TikTok, daqui a pouco vão ter outras tecnologias. Tecnologia, o pessoal lá do Vale do Silício devem estar nessa pandemia enlouquecidos, criando novas possibilidades. Então, a gente jogar toda a nossa carreira em cima de uma história tão frágil como uma rede social, eu acho uma temeridade. Eu acho que a história de seguidor, ele funciona para as pessoas que são famosas, que vão fazer ali as suas postagens, que vão ganhar dinheiro para postar o óculos, o milkshake e a calcinha, entendeu? E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, que seguidor não reverte em público para nenhum veículo, nem para televisão, nem para cinema, nem para teatro. As pessoas que têm muito público é que levaram muitos seguidores para a internet. É muito diferente. A Larissa Manoela tem a quantidade de seguidores que ela tem porque ela tem um trabalho desde os 7 anos de idade. Ela é cantora, ela é atriz, ela rala desde lá. Ela faz show todo final de semana. Ela tem um público que é fiel a ela. E esse público, com a internet, obviamente, se potencializou. Mas o público dela não é porque ela está ali na internet falando oi, gente. Né? Sim. E assim é. E o Paulo Gustavo tem essa quantidade de seguidor que ele tem porque ele faz um trabalho muito particular dele, uma coisa que é um sucesso no Brasil. Então, as pessoas precisam entender isso. Não é você ter milhões de seguidores que vão fazer que você tenha sucesso. O que vai fazer você ter sucesso e que esses seguidores, em vez de ser números, sejam qualidade de público, é você realizar um trabalho concreto, sério. Né? A gente está falando, tipo, vamos falar da Porta dos Fundos, a gente não falar uma coisa que já está tão grande, de repente, o Parafernália, que também já ganhou o espaço dele, e vários outros que tem aí o Embrulha para Viagem em São Paulo. Enfim, eles têm um trabalho onde tem um planejamento, uma periodicidade de entrega de vídeo, onde tem um conteúdo, tem um pensamento de linha, não é simplesmente ficar, oi gente, e fazendo selfie, para ter 300 mil, 400 mil, e achar que isso é que vai fazer a diferença de eu pensar nele ou pensar no outro. Eu não penso e sei que muitos produtores de elenco não pensam. Pode ter um ou outro que pensa, mas eu nem olho. Eu acho que com isso você está aliviando muita gente que pode estar ouvindo a gente, porque eu acho que, especialmente agora, fica uma pressão muito grande de produzir conteúdo, né? De estar numa live, ou de fazer uma live, ou de ter algo gravado, de estar mostrando a cara. Só que eu acho que a gente pode amarrar isso com o que você falou antes, né? Saber para quem você está falando, sobre o que você quer falar, com qual público você quer se conectar, para qual área você está fazendo isso. Exatamente. Com qual objetivo? Porque senão fica fazer por fazer. É a mesma coisa que a gente fala quando você está fazendo uma cena
E aí a pessoa levanta, sai, tá sentada, levanta da cadeira, e você fala assim, mas você teve um motivo para você levantar da cadeira ou você só levantou porque eu disse que era para você levantar? É a mesma coisa. Porque você achou que ficava mais bonito falar isso em pé, né? É exatamente. Ou vem muito bem embasado, Uhum. ou é frágil, ou perde muito rápido. Aí vira uma coisa muito efêmera, É, né? Sempre. eu acho que isso alivia Tudo bem. bastante essa Acho que a gente pressão. tem eu acho que a gente tem essa pressão. Eu fiquei durante muito tempo, eu só comecei a fazer uma live 2 semanas atrás. Eu fugi de live. As pessoas ficam, faz live, faz live. Falando, gente, eu não vou fazer live. Eu não vou ficar falando da sua foto, do seu vídeo, do sei o quê, porque primeiro, eu não penso assim. Uhum. Segundo, porque já tem gente muito competente no mercado fazendo isso. Vou fazer mais um, até para confundir a cabeça de vocês. É melhor ouvir talvez 2, 3 do que 10 falando cada um de um jeito, cada um pensa de um jeito, enfim. Sim. Aí ficam os atores enlouquecidos sem saber para onde acreditar, né? Uhum. E acabou que eu acabei aceitando esse desafio de fazer live, porque me veio uma história que tem a ver com uma coisa que eu tenho feito, são os atores que fazem outras coisas. Então as lives, o título é Eu sou ator e sou também, ou sou atriz e sou também agente, produtor de elenco, diretor, enfim, coisas que possam somar e que possam, inclusive, nos ajudar financeiramente falando, para que a gente também tenha um pouco mais de liberdade de escolha artística. Porque às vezes a gente não consegue escolher porque a necessidade de pagar o aluguel às vezes é maior do que a vontade artística, né? Então, às vezes, a gente entender que a gente pode ter outro talento e que esse talento talvez possa potencializar ou fazer com que eu ganhe dinheiro e que faça com que eu possa artisticamente desafogar e ter um ritmo diferente de realização, aí foi que eu resolvi fazer. Falei, vou fazer. Eu acho que isso aí é uma coisa bacana de falar. Então, isso foi uma coisa que aí eu fiz. Hoje é a última, às 6 horas da tarde. Hoje não, ontem foi. Já foi, é verdade. Quando for ao Quarentena ar, tem isso, né? Que dia é hoje? já, já terá ido. Então, eu acho que, assim, a gente tem a pressão. Eu também passei por essa pressão. As pessoas ficam pedindo. Mas aí a gente tem que pensar o que fazer. Uhum. Tipo isso, eu pensei e fiz esse. Estou fazendo essa história com dos atendimentos, né? Que eu abri gratuito para os atores pretos. Enfim, eu acho que a gente tem que sempre ter uma motivação. Um E não porquê, né? simplesmente tem que aparecer, tem que aparecer, tem que aparecer. Não. Se não tem nada para falar, melhor ficar quieto. É pior aparecer sem ter alguma coisa realmente interessante para aparecer. Eu acho pior. Maravilhoso. A gente pode tirar um resumo muito bom daqui, né? De não esperar as coisas acontecerem, de criar oportunidades, de às vezes dar um passo para trás para pegar impulso de fazer uma outra coisa melhor, pensar exatamente qual é a oportunidade que você está indo atrás dela, de ver com quem que você está falando, por que que você quer aquela oportunidade, qual nicho, né, do mercado que você está indo atrás, criar conexões dentro dessa busca, porque essas conexões que vão poder te trazer alguma oportunidade no futuro, né? E não se sentir pressionado por conta das circunstâncias externas se elas não estiverem adequadas a esse seu propósito, né? Total. Assim, eu sei que tem momentos que as pessoas vão dizer, pô, é lindo o seu discurso, mas, porra, eu preciso ganhar dinheiro. Eu sei que a gente tem isso, eu sei que tem pressão. Mas eu quero dizer assim, eu também já, assim, né? Eu também já. Eu hoje continuo tendo que ganhar dinheiro, eu também continuo tendo que pagar minhas contas. Quanto mais velha a gente fica, parece que as contas ficam mais robustas. Mas, assim, eu também comecei. Eu também abri mão, às vezes, de falar, cara, quando eu resolvi fazer minha transição da Casa da Gávea para o audiovisual,
eu tinha uma graninha guardada, que eu tinha feito turnê, e aí quando a gente faz turnê, a gente ganha um dinheiro um pouco maior, naquela época principalmente, que eu tinha um cálculo de um X de tempo, sem trabalhar, para poder investir, de ficar disponível para poder fazer o que realmente estava me interessando naquele momento. Não tem como a gente não se colocar, às vezes, num lugar vulnerável, a gente não se colocar, sabe? Assim, estou falando isso tudo, está muito maduro na minha cabeça, porque vou falar, contar agora você vai fazer, você das primeiras, sabe, do seu programa, Renata. Sim. Essa quarentena, eu produzi muita coisa. Tá. Eu dirigi um vídeo com algumas atrizes, estou fazendo um trabalho de poesia com umas atrizes, estou criando várias maneiras de trabalho, mas o principal, que é tudo isso que eu estou falando, eu escrevi um e-book para jovens atores. O máximo. Que eu vou lançar agora. Está pronto, depois ficar pronto, de identidade visual, não sei o quê, tarará. Agora eu estou começando a ver para entrar, não sei qual empresa ainda que eu vou editar, né? Assim, nessas empresas que, tipo Amazon, essas coisas. Uhum. Mas eu vou fazer. E eu tenho, então, há 2, 3 meses, me debruçado muito nessa história. E uma das coisas que foi legal, que num certo momento, eu liguei para o Kiko Mascarenhas, porque tinha uma história dele que eu achava muito ilustrativa para um assunto que eu estava falando. Eu falei, posso te contar essa sua história? Ele falou, cara, que massa, não sei o que. Ele foi tão receptivo, ele foi tão amoroso. Eu falei, cara, e meu irmão, que estava me ajudando, é um cara que trabalha com tecnologia, com RH, enfim, lá em São Paulo, falou, você tem que ter uns depoimentos. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir uns depoimentos. E aí vieram uns depoimentos que é de uma riqueza, assim, porque eles vão muito de encontro a tudo o que eu acredito e que eu ponho no livro. Então, tem pessoas como o Celton, o Gregório do Vivier, a Mariana Ximenes, enfim, a Ingrid de Guimarães, a Heloísa Benzel. É um time que hoje é um time de primeira, mas que começaram ali no tablado. A Mariana veio do interior de São Paulo. Aí tem a Larissa, que começou, que estava desperta lá na cidadezinha do interior dela. Sabe, todo mundo teve um começo. Essas pessoas que estão aqui, que a gente acha que são inalcançáveis, que são protagonistas, eles tiveram um começo, e um começo de muita relação. Então, é legal, quando eu comecei a receber os depoimentos, eu falei, cara, que coisa mais maravilhosa, porque é tão bom que as pessoas possam ler isso e dizer, porra, não é só comigo. Não, você Todo mundo falou. É. E as pessoas ficam achando que cai do céu. Ai, a sorte chegou. Não, a sorte tem que, quando chega, ela tem que encontrar a gente trabalhando. Com certeza. É plantar em terreno fértil, né? Exatamente. Exatamente. E bacana que todas as pessoas fizeram parte da tua jornada também, né? Todos estão ali, todo mundo que está ali tem uma história comigo, pessoal, e que hoje são grandes referências, são pessoas muito, muito bem-sucedidas com as suas escolhas. Cada um teve a sua escolha. Em vários momentos, todos eles tiveram que dizer um não que foi decisivo na vida deles. Olha só, importantíssimo isso. É muito legal, muito bonito de ver. Saber falar não também. É impressionante como a unidade desses depoimentos todos, junto com a minha trajetória, como eu percebi que dizer, aqui agora eu não quero, aqui eu não fico. E isso foi transformador para a carreira de todas as pessoas que estão onde elas estão hoje. É muito legal. Maravilhoso. Pois é. E é muito importante, né, para quem está começando também, poder ler isso e falar assim, olha, eu estou passando por isso também, né, ter esse momento de identificação, né, que são histórias universais, né, mas parece que fulano teve a sorte de conhecer o diretor tal. Mas como é que foi que conheceu, né? Em um curso que a pessoa foi fazer ou por conta de um relacionamento profissional que ela teve? Invariavelmente, todas as pessoas, pelo menos que estão no meu livro, foram para a televisão porque estavam fazendo teatro. Exato. Foram descobertos fazendo teatro, invariavelmente. Todos. Ninguém foi descoberto porque foi fazer... não, ou foi fazer, sei lá, um dia
enfim, gente, a gente tem que dizer por que a gente veio. Não tem que esperar que o outro diga. Com certeza. Né? Senão vira uma coisa muito angustiante, muito. Aí quando a gente olha para trás, fala, porra, passei esse tempo todo mandando material, ninguém. Eu já vi assim, ator dizendo, pô, há 5 anos que eu mando material. Eu falo, cara, e quando você mandou esse material, você fez o que durante esses 5 anos? O que você estava fazendo por você, pela sua carreira? Porque só mandar material não vai mudar a vida de ninguém. Tudo bem, é o seu cartão de visita, a gente tem, né? A gente tem a nossa comunicação para o outro, mas isso é só uma comunicação para o outro, isso não pode ser tudo. Cissa, como é que você vê o mercado de curtas? Eu acho tão legal, eu sou apaixonada por curta-metragem. E o engraçado é que a minha cabeça realmente é uma cabeça que ela não para. Eu estou sempre criando. Se você olhar essas fotos todas que você está vendo aqui atrás, é de uma exposição de foto que eu fiz ano passado. Lindas, por sinal. Eu estou o tempo todo, eu não paro nunca, estou sempre... E aí, quando começou a coisa de quarentena, eu mandei uma mensagem para um genro do meu marido, que é cineasta, que tá morando na França, e é um cara que conhece muito de tecnologia. Eu falei, como é que faz para eu fazer um streaming de curta-metragem? Olha só. Eu queria muito juntar, porque eu acho que tem tanto curta-metragem maneiro hoje sendo produzido. Eu acho que é tão importante a gente ter um lugar. Aí ele falou, não sei, é difícil, pô, talvez um canal no YouTube. Enfim, meio, morreu ali. Falei, já vi que é roubada. Eu já tive ideia de ter rádio, eu queria ter uma rádio infantil. Eu tô sempre tentando parar. Aí, deu, sei lá, um mês de quarentena, eu descobri o Cardume. Eu não sei se você conhece o Cardume. Não conheço. O Cardume é um Netflix de curtos-metragens só brasileiros. Olha É o só. mesmo modelo de negócio. Eu sou uma propagandista do Cardume. Maravilhosa. Sou fã dele num grau. Meus caras fizeram um streaming só de curta-metragem, só diretores brasileiros. Eles agora, na quarentena, estão fazendo vários lançamentos com debate com quem fez, com os criadores, com os diretores. Estou super fã deles. E aí você começa a ver que está tendo uma produção muito interessante. Pois e é mais viável, né? Porque eu fico pensando, né, nesse exemplo da pessoa que te mandou material por 5 anos, o curta-metragem acaba sendo uma forma, né, de fazer um trabalho e eventualmente inserir em algum festival, alguma coisa que é possível o ator tomar as rédeas junto, né, com uma equipe que ele pode montar para fazer algo acontecer nesse meio tempo, né? Às vezes rola de ter algum filme premiado e tal e ir construindo algo, né? O Cardume é impressionante. Quantidade de filmes que foram premiados, que passaram por vários festivais. É muito legal de ver. Não, e assim, a gente volta a uma coisa que é muito antiga, me veio agora na cabeça, nem tinha pensado nisso. Tinha uma época que a gente falou assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? O cinema antigamente era feito assim. Hoje em dia é uma ideia na cabeça e um celular na mão, bicho. Vai embora. Estamos aí para mostrar. Cara, a gente está aqui, a gente está na era digital. Os celulares hoje em dia tem uma tecnologia absurda. Usa a seu favor os problemas técnicos, enfim, tem tanta coisa para se criar. Não dá para a gente achar. Não dá para ter desculpa. Eu não tenho dinheiro. Eu produzi muito quando eu era atriz. Eu pegava caderninho de ouro, não sei se era um caderno com uma capinha que a gente encapava com papel dourado e a gente passava pela família, ó, e cada um dava lá R$20, R$30, R$40. Aí a gente pegava aquele dinheirinho, juntava e produzia. Era assim que eu produzia quando eu era nova. Eu comecei ganhando muito mal. Eu comecei meu primeiro salário era, sei lá, era uma merreca. Mas era um lugar que me interessava, tá? Isso é uma coisa que eu acho que os atores precisam entender. Como a gente se forma, hoje tem muita gente que sai formado, né? Antigamente não se tinha tanta formação formal, né, de escolas, universidades. Quando a gente sai de uma universidade, a gente não sai pronto para o mercado. Não mesmo. A gente só sai habilitado para o mercado. Então, você tem que se formar no mercado.
Então, esquece, porque com 22 anos de idade você não vai ser um grande ator. Vai crescer, vai criar a sua identidade. E assim como qualquer outra carreira, vai fazer estágio, vai trabalhar de graça. A gente tem a síndrome da celebridade no Brasil. Tem. Ah, não. Trabalhar de graça. Ah, não posso, eu quero ser logo estrela, quero ser protagonista da novela das 9. Bicho, desculpa. Ser protagonista da novela das 9 é para poucos e muito poucos que não têm formação. E os muito poucos que não têm formação levaram um cano, se ferraram, se expuseram demais. Então, quer ser protagonista, se prepara, porque não é fácil ser protagonista, não. Mas é bem o que você falou, né? A pessoa sai habilitada e se formar, ela só se forma no mercado mesmo, né? Não tem jeito. É fazendo e aí é levando mesmo, é só apanhando e entendendo na prática aquilo tudo que ela viu e o que não viu, né? Porque Total. são muitas fichas que começam a cair, você começa a entender aquilo que você achou que tinha entendido, enfim. Nenhuma faculdade forma ninguém. Faculdade dá informações técnicas para qualquer profissão. Perfeito. Você sai lá habilitado, você tem uma formação técnica. Você será um grande mestre, será um grande ator, será um grande advogado, criando os seus métodos, criando as suas maneiras de fazer, potencializando a sua formação técnica. Não é achar que a gente sai, estou pronto para o mercado. Não está pronto para o mercado, não está, desculpa. E tem muita gente, inclusive, porque dependendo de algumas escolas, não sai formado mesmo, né? Nós temos isso. Temos isso ainda, Cissa. Realmente. Mas, enfim, mas temos muitas coisas boas, muitas escolas boas, muita gente séria, um mercado cada vez mais profissional. Tem muito professor bacana, muito curso bacana. Tem que ter também esse crivo crítico, não sair fazendo na onda. Ah, disseram que o curso de não sei quem tem que fazer, porque se não fizer, não vai ser escala. Acho isso uma loucura. E também esse apetite constante, né? Eu vejo algumas pessoas que fazem um curso e acha que adquiriu os conceitos técnicos e pronto. Só que quanto mais cursos você fizer, mais técnica você aprende e mais rede de contatos também, né? Você está em constante reciclagem de... Mas tem que ter um cuidado com isso. Tá. Porque senão você vira estudante profissional. Sim. Aí você não se joga mais. Aí você fica naquela rede de segurança ali, achando que você está fazendo alguma coisa pela sua carreira, porque você está pagando para fazer vários workshops, mas você não está fazendo nada pela sua carreira. Você está fazendo pela sua formação, não pela carreira. Sim. A carreira a gente faz realizando. Maravilhoso. Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Equilíbrio. Senão fica muito... Ah, não, tô aqui. Como é que, se você não se vê profissionalmente, como é que eu vou te ver como uma profissional? Excelente. Né? Excelente. Cissa, que papo maravilhoso. Que bom. Eu acho que eu não poderia ter começado melhor, de verdade. Que bom. Fico feliz de Muito, ter de verdade. participado. Muito, assim, umas dicas muito pontuais, muito práticas. Ajuda muito em orientar quem está um pouco perdido, sabe? Já dá um norte para essas pessoas. E só tenho a te agradecer por você ter disponibilizado o tempo, pelo carinho, pela paixão que dá para ver que você tem por esse meio. E Imagina. muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Eu adoro falar. Isso que é para finalizar isso, acho que a gente chega um certo momento que a gente é obrigado a compartilhar. Sim. A gente precisa compartilhar. Na verdade, eu acho que não existe na nossa profissão não compartilhar. A gente precisa ter essa generosidade com o outro. Compartilhar informação, compartilhar uma dica de teste. Não ache que se você falar para o outro, você vai estar perdendo o seu lugar. Acredita nisso. Compartilhar potencializa você de uma maneira que você vai só colher os frutos depois. Incrível. Compartilhamento, você ajuda os outros e você potencializa o seu também.
tornar verdadeiramente coletivo o nosso ofício, né? Tá muito solitário. Tá muito solitário. Já estava antes, né? Agora tá mais ainda. Total, total. Com certeza. E vou encaminhar aqui pro encerramento. Maravilha. Não tomar demais do teu tempo. Eu, por mim, continuava com você a tarde toda aqui conversando. Ai, que bom. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu amei te conhecer, de verdade. Bom, foi um prazer, foi meu também. E obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Oi, se precisar de mais, só me chamar. Chamarei quando você lançar teu livro, avisa para a gente poder divulgar também. Vou te avisar. Assim, Tá essa bom? semana eu vou começar a pensar nisso. Eu estava ainda nos finalmente. Eu, por mim, já tinha lançado, as pessoas, aí fica todo mundo segurança. Ah, não é agora. Tem que ainda consertar não sei o que, ainda tem que fazer não sei o que, ainda tem que mexer. Eu falo, gente, está pronto. Eu preciso lançar isso no mundo. Eu Deixa preciso fluir. compartilhar. Não, já agora que você precisa compartilhar, né? Vai, já tá saindo aí e eu te falo assim, pode deixar. Será um prazer. Tá bom, querida. Muito Obrigada, viu? Cissa. Um beijo grande. Outro. Tchau, tchau. Boa tarde. Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com a produtora de elenco Cissa Castelo. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!